Olá, Ellen. Boa noite. Você consegue me Boa ouvir bem? noite. Sim, você está me ouvindo bem também? Também estou te ouvindo muito bem. Bom, então acho que já são 8 horas, então vou dar início à live, tá? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui e agradecer também principalmente a presença da professora doutora Ellen, tá? Essas lives, elas ocorrem toda terça-feira, última terça-feira do mês, às 8 horas, e elas são uma iniciativa do projeto de extensão Satélites à Luz de Observação na Terra, que faz parte do LASA, que é o Laboratório de Aplicações em Satélites Ambientais. E essas lives, elas funcionam da seguinte forma, né? São 40 minutos, mais ou menos, de discussão sobre o tema, e ao final dessa conversa, nós abriremos espaço para perguntas. Então, fiquem à vontade para colocar suas dúvidas e questões aqui. E o tema dessa noite é clima e saúde. Meu nome é Ana Carolina Bazanella, sou estudante de meteorologia da UFRJ e também faço parte desse projeto de extensão. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Ellen Gurgel. A Ellen, ela possui graduação em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, a UF, mestrado em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, doutorado em Geografia e Prática de Desenvolvimento pela Universidade de Paris 10 e pós-doutorado no INPE em parceria com o Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento, IRD de Paris. Atualmente, a Ellen é professora associada no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade de Brasília, a UNB, e é coordenadora do Laboratório de Geografia, Ambiente e Saúde, que é o LAGAS. Bom, agora eu vou deixar as palavras iniciais com a Ellen e depois daremos início à discussão. Obrigada, Ellen, novamente, por ter aceitado o nosso convite e fique à vontade. Obrigada, Ana. Queria, antes de tudo, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Gosto muito dessa troca, dessa conversa, desse bate-papo aí interdisciplinar. Então, Uhum. é sempre muito legal esse tipo de oportunidade da gente estar conversando. Então, a, fui convidada por vocês, né, para falar um pouquinho sobre essa relação clima e saúde, o que a gente tem comentado disso atualmente, como é que está essa Uhum. temática, né, o que a gente tem ouvido falar ah, sobre isso. Então, atualmente, vocês já devem ter ouvido falar um pouco, né, sobre a questão de mudanças climáticas, sobre como o clima pode estar influenciando no nosso dia a dia. E aí, quando a gente olha para a saúde, é importante a gente entender o que é saúde, né? Porque muitas pessoas entendem saúde como a ausência da doença. Mas saúde não é ausência da doença, é muito mais do que isso. Saúde está relacionada ao bem-estar físico, mental das pessoas, né? Isso é qualidade de vida e isso é saúde. Então, quando a gente fala de clima, é importante que a gente tenha essa perspectiva do que é a saúde, porque muitas pessoas relacionam a saúde, quando a gente fala de saúde, com se está doente ou não. Então, muitas vezes a gente fala sobre isso e algumas pessoas falam: ah, mas eu nunca não precisei ir ao médico, não tenho nada demais, eu não tomo remédio. Mas quando a gente tem um desconforto por conta de questões ligadas ao clima, tenho certeza que muitos de vocês, principalmente moradores do Rio de Janeiro, passaram por isso. E eu lembro muito bem quando eu era menina que pegava o ônibus para ir para a escola, quantas vezes, por conta daquele calor em pleno verão, eu passava mal e eu pedia para alguém me dar um lugar. Na época não tinha ar-condicionado, eu pedia, por favor, para me deixar sentar um pouco para melhorar o mal-estar. Então, esse nosso contato com o clima já vem, né, com isso, né? E eu lembro muitas das vezes, quando verãozando o Rio, por exemplo, tudo que a gente não quer é não ficar em lugar fechado, ter brisas de preferência, né? Ter um bem-estar relacionado a isso. Então, esse é uma pegada que a gente pode falar de clima e saúde, e aí a gente pode ampliar. E falando de verão, a gente sabe que algumas doenças costumam aparecer nessa época, como a dengue, por exemplo, né? Todas as doenças ligadas à questão de arbovirose, que tem essa questão mais de cunho vetorial, outras doenças, quando a gente sabe
verão, chuvas intensas, inundação. Inundação está associada a várias questões também, como leptospirose, que é um indicador importante, que é aquela doença que se transmite pela urina do rato, né? Também tem tudo relacionado à enchente, porque não é só leptospirose, tem todas as questões de diarreia, do consumo do alimento que acaba ficando contaminado, que aquilo impacta, e Uhum. fora tudo isso, que é algo que a gente tem falado bastante, que é importante lembrar, está relacionado com as questões da saúde mental, né? Porque imagina o estresse que a gente corre no momento de inundação e o impacto de tudo isso, né? Ou então no momento de uma chuva intensa, quem mora em lugares de risco, que tem alta vulnerabilidade, vai ter esse tipo de impacto. Então, quando a gente fala de clima-saúde, a gente pode abarcar muitas questões, né? Desde o conforto térmico, que nos permite ter questões de qualidade de vida, até as questões quando a gente vai falar de saúde mental, né? Que muitas pessoas não entendem, mas a questão de clima e saúde mental, ela é muito interligada também. Então, a gente E eu pode acho ir que indo. é um tema que é muito discutido, né? Essa questão de saúde mental e o clima. Eu acho que eu achei muito interessante também se tocar nesse ponto, bem interessante mesmo. E além disso, sim, quais seriam os outros impactos nas mudanças climáticas com a saúde, né? Além da saúde mental também. Então, eu vou abarcar quando a gente fala de clima, o clima ele está presente no nosso dia a dia, né? Isso aí vocês do Lasa pode falar bem sobre isso para a gente. Então, essa variação do clima a gente sente ao longo do dia, ao longo do ano, né? De manhã, à tarde, à noite, a gente tem confortos térmicos diferenciados, impacto diferenciado, tem as estações do ano, né? Que está associada a tudo isso. Mas aí quando a gente fala de mudança climática, geralmente, que é mais visível, né? A gente vai relacionar com extremos climáticos, né? Como eu estava Hum, acabando de falar, como questões de inundação, por exemplo, e eu vou pegar bastante o exemplo de inundação para a gente fazer essa associação. Então, quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando de extremos climáticos e quais são esses extremos, né? A inundação, esse eu já acabei de dar alguns exemplos, mas tem também por exemplo, secas severas que tem ocorrido, por exemplo, no Nordeste, que a gente presencia, em alguns lugares que estão acostumados, até alguns trabalhos que eu desenvolvo na Amazônia, que a gente vai falar de inundação na Amazônia, fica até meio estranho, né? Já que a Amazônia ela tem tanta água, lida constantemente com isso, mas isso é um problema sério quando o nível do rio passa da cota e chega, então, a tirar aquela população do habitual dela. E a seca também, a seca, inclusive, ela tem um impacto maior, por exemplo, voltando lá para a questão da Amazônia, porque aquela população ela vive muito do modal de transporte ligado aos rios, né? A questões fluviais, então ela depende do rio, aí se o rio seca, não tem, eles ficam ilhados, a questão do acesso ao serviço de saúde fica altamente comprometido, né? Não sei, recentemente apareceu em vários jornais a população indo se vacinar do Covid usando canoa e tudo mais, né? Então, então esse é o principal meio deles, e aí quando a seca chega, uma seca muito severa, eles simplesmente ficam ilhados e não conseguem, e aí vem a questão muito forte, por exemplo, do próprio acesso à saúde. Se alguém ficar doente, ele não consegue ter acesso à saúde por essas condições. Eu estou dando o exemplo da Amazônia porque ela é bem claro, é bem nítido quando a gente vê sobre isso. Então, quando a gente fala de mudança climática e saúde, então a gente vai passar o acesso ao serviço, né? Aí voltando, por exemplo, também se a gente tem inundação, imagina quando se o hospital alaga, se com a inundação você tem desmoronamento, né? Tem essa questão, os hospitais, os serviços estiverem comprometidos, como que eles vão atender as pessoas, né? Então tem toda essa questão do acesso, segurar um acesso seguro à saúde, e depois vai envolver as demais doenças, que tem todas as doenças com transmissão hídrica, que a gente vai falar, já falei de algumas, diarreia, leptospirose, dengue, outras situações, mas também
questões como acidentes, traumas, né? Quando tem esse tipo de situação, você tem muitas questões ligadas a traumas, você quebra um braço, se corta, outras situações como essa, que também é um impacto na saúde e tem que estar, então, preparado, né, para poder lidar com essas situações quando a gente tem eventos extremos como esse. Então, o Uhum. principal hoje em dia, do que tem se visto, que a gente sente mais, é esses extremos climáticos. Mas aí, se a gente for vendo aos pouquinhos, olhando ao longo assim, já mais ao longo do tempo, a gente pode pegar todas as relações. O clima também ele influencia diretamente na agricultura, né? A agricultura é altamente dependente do clima, tanto que a parte mais desenvolvida da climatologia é voltada para a agricultura, por exemplo, por conta dessa dependência muito forte. E aí, se você tem problemas, impactos na agricultura, você tem impactos na alimentação da população. Então, esse impacto ele pode levar, por exemplo, a desnutrição ou certas questões ligadas fica muito caro a certos tipos de alimento, então você vai passar a ter déficit de alimento. A fome não necessariamente o impacto dela, né, quando você não tem o que comer, mas a qualidade do que você come. Né? E isso a gente vê cada vez mais, e as mudanças climáticas ela afeta a saúde nesse sentido também, do acesso ao alimento de qualidade, né, que a gente chama de alimentação segura. Então, é algo que é importante da gente ser visto. E aí eu vou voltar de novo nas questões de saúde mental também, que é algo que tem que ser trabalhado, se fala. Na verdade, o que mais se sente, hoje a gente vê com a pandemia do Covid, o quanto a questão de saúde mental ela é importante, o quanto as pessoas são afetadas. Então, e é algo que as pessoas não relacionam muito, né? A questão, que tem a ver mudança climática com saúde mental? Muito, tem muita coisa a ver, sim. E aí é desde que você está com estresse, porque está vivenciando alguma situação de risco, ou então porque você pode estar em situações, por exemplo, quando você está com calor muito intenso e aquele calor fica durante dias, que são as chamadas ondas de calor, aquilo provoca um desequilíbrio emocional também, além de um desequilíbrio físico, vai ocasionar esse desequilíbrio emocional. E um exemplo, até quando a gente fala de clima e a questão da saúde mental, né? Aqui a gente não sente muito, porque nós somos um país tropical, a questão do sol está aqui mais intensa, mas quando a gente vai para os países mais frios, se sabe, por exemplo, que o inverno é um momento muito delicado para muitas pessoas, porque não tem o sol, né, suficiente, e isso provoca questões ligadas também fortemente à questão da saúde mental. Então, acho que isso é algo que eu queria chamar a atenção, porque muitas pessoas vão falar clima, dengue. Se eu perguntar para vocês, clima com saúde, o que vocês veem? É dengue. Pode ser por conta de diarreia, de inundação. São as primeiras coisas que vêm, mas ela é algo bem mais amplo, né? Na verdade, como eu falei, saúde, essa questão de bem-estar. Então, tudo que impacta nesse bem-estar, né, vai estar impactando a saúde, e a gente sabe o quanto os impactos, a mudança climática pode estar favorecendo tudo isso, né? Então, acho que esses são alguns pontos de grande relevância que a gente tem que estar falando. Quando a gente tem uma linha, quando se fala mudança climática, tem vários estudos, grupos estudiosos que trabalham sobre isso, que fazem relatórios e tudo mais, e tem um específico da área da saúde. Né? Então, tem o ICS, que é o famoso IPCC, e tem o IPCC que tem trabalhado muito com a questão também de mudança climática e saúde. E uma coisa que eles apontam muito é que a questão da mudança climática permitiu às pessoas terem mais sensibilidade para enxergar o quanto o clima impacta na saúde das pessoas, né? O quanto essa questão do clima é importante para ser observada, ela tem que estar no momento que a gente um médico vai dar dicas, vai explicar como tem que fazer certas situações, né? Então, isso tem que ser levado em conta. Então, o IPCC é uma das grandes bandeiras que ele tem é de trazer o alerta disso, né? O alerta da necessidade de conhecer cada vez mais esse impacto do clima na saúde humana, passando
por diversas linhas do conhecimento. Um que eu acho que é bem interessante, que eu descobri há Acho pouco que, tempo, só te cortar pode. rapidinho, acho que é importante a gente falar um pouquinho o que seria esse IPCC, que eu acho que, não sei se muita gente sabe, né? O IPCC, ele é um painel intergovernamental, né? E em conjunto com vários países, né? Acho que a gente poderia, tipo, só falar bem rapidinho, só para a galera entender um pouquinho o que é, porque, né, talvez fique meio solto, né? É, Se é IPCC brasileiro, não é? É alguma coisa daqui. o IPCC é importante falar isso, que é um painel é, de pesquisadores internacionais, né? Que então ele vai pegar um grupo de pesquisadores de vários lugares do mundo que se associam, que trabalham junto, eles vão ver tudo que foi produzido durante um certo período, alguns anos, que associam, então, que faz essa relação, as pesquisas entre clima e saúde, aí eles reúnem toda essa informação, discutem, conversam entre si, fazem um perfil do que está acontecendo, que já foi descoberto, né? As relações que já foram descobertas até hoje, e eles vão indicar, dar conselhos, aconselhar o que se deve ser feito, então, para lidar com as questões da mudança climática, né? Então, esse é o papel do IPCC, é um papel de juntar as informações que se conhece até hoje, que a ciência foi capaz de produzir sobre isso, interpretar aquilo e colocar no linguajar para os tomadores de decisão, né? Porque quem vai ajudar a combater de forma mais efetiva as ações, transformar aquilo que foi indicado, as ações, são os tomadores de decisões, né? Então, a ideia do IPCC é ele traçar dicas, vamos dizer assim, para os tomadores. Quem são os tomadores de decisão, né? São os nossos governadores, são os presidentes, são a Câmara dos Deputados, são os secretários de saúde, esse pessoal, eles que decidem, que tomam a decisão. Então, o IPCC é muito ligado para isso, porque é eles que vão propor ações, né, efetivas que podem transformar essa realidade. Eu acho que, falando nesse assunto, né, a gente poderia, então, você poderia dar exemplos de iniciativas que poderiam minimizar esses impactos, né? Ainda mais que a gente está falando agora sobre os tomadores de decisão e tal. Quais iniciativas que eles poderiam ter para poder minimizar o impacto das mudanças climáticas na saúde? Ainda mais nessa questão, agora que eu particularmente achei um pouco novo, né? A gente pensar bastante na saúde mental, como é que quais iniciativas que a gente poderia, quais políticas públicas eu acho que a gente poderia desenvolver, né, com base nisso, para poder reduzir esses impactos. Então, isso é muito interessante, porque primeiro, para a gente tomar decisão e propor, a gente tem que conhecer, né? O conhecimento é a base de tudo. Então, uma das coisas que tem sido feito ao longo das últimas décadas é tentar ter o maior número de conhecimento, né, para fazer essa relação de clima e saúde. Então, as questões. Desculpa, gente. Então, as questões ligadas a isso primeiro ter o conhecimento, é a primeira etapa, e aí, a partir dessa etapa, tem se reunido grupos, né, de pesquisadores e de tomadores de decisão para tentar propor ações de mitigação, principalmente dos impactos da mudança climática. Então, isso são questões importantes de mostrar como que isso tudo é construído, né? Primeiro, as pessoas conversam, debate, vêm várias ideias, e aí se apresenta para os tomadores de decisão, e os tomadores, baseado em conhecimento, e os tomadores de decisão vai propor algumas ações. Algumas ações, um exemplo que eu acho muito interessante que tem se colocado, são, por exemplo, os hospitais seguros. Né? Eu falei com as questões de mudança climática por conta dos eventos extremos, os hospitais, os postos de saúde, ele tem que estar em lugares protegidos. Imagina, não sei se vocês lembram, talvez não muito, mas alguns anos atrás teve uma grande inundação com muito deslizamento na região serrana do Rio. E a maioria dos hospitais, dos postos de saúde, dos serviços de saúde, eles foram atingidos, muitos desabaram, as pessoas não conseguiram ter acesso.
E fora isso, acabou a luz. Quando acaba a luz, não tinha água, não tinha o abastecimento, né? Fica tudo muito mais complexo quando se tem essas questões. Então, a questão do hospital seguro é um grande exemplo que se tem para traçar isso. Então, para mostrar essa questão de mudança climática. Mas tem vários outros, como muitos têm trabalhado com o tema de cidade sustentável, né? A cidade sustentável, ela passa também por isso, ela passa por uma cidade que permite, então, minimizar esse impacto, colocando mais áreas verdes, por exemplo. As áreas verdes têm uma forte relação com essa questão, tentando preparar o serviço de saúde quando se tem emergência. Quando se tem uma emergência, o que é preciso fazer? Para você ver, para o serviço não se perder e não entrar no caos, né? Você tem que estar preparado. Então, atualmente, tem uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano, o Ministério da Saúde criou uma coordenação específica para a situação de emergência. Um exemplo que ela atuou foi quando teve a questão de Mariana e de Brumadinho, com aqueles fortes, rompeu a barragem, né? Foi um evento hídrico muito forte que levou, então foi feito toda uma mobilização para lidar com essa situação, né? O que precisa fazer numa emergência? Primeira coisa é a qualidade da água, por exemplo, né? A população fica muito exposta porque você acaba com a água e a água ela é essencial. Isso é um exemplo, então tem que fazer todo um trabalho para assegurar a qualidade da água. Outro é como que vai fazer para os profissionais que estão trabalhando nessa situação. Para mim, Brumadinho é um exemplo muito interessante que eu acompanhei assim de perto por conta de alguns colegas que trabalharam lá, e eles vieram, foi muito duro, muito difícil que aconteceu lá, e eles vieram com uma experiência que eu achei muito interessante para a questão de emergência. Estou o tempo todo falando de saúde mental, aí volta aí, porque os profissionais ficam exaustos, não só os profissionais, toda a população está em estresse, mas os profissionais têm que manter o seu equilíbrio para fazer o melhor pelaquela população. E eles começaram a usar, por exemplo, terapias alternativas para tentar suavizar. Fizeram vários trabalhos com meditação, com reiki, com floral, para tentar acalmar esses profissionais, por exemplo, para eles darem conta de continuar o trabalho. Isso é um exemplo de situação de emergência, né, que a gente tem que ser trabalhado. E o Ministério da Saúde, ele faz, por exemplo, todo ano um seminário para preparar esse pessoal, para ver onde que tem, porque são vários tipos de emergência. Tem essa questão dos desastres, né? Mas tem também, imagina assim, uma grande empresa de petróleo explodir. Né? O que você faz? E aí é um produto químico que pode ter alto impacto. Isso aconteceu alguns anos atrás em Santos e teve que fazer uma super mobilização para poder sanar essa situação. Então, isso são hoje em dia ainda estamos muito na questão de sanar as emergências, né, por conta de situações graves, críticas quando sai, mas também tem esse outro de saúde, de cidade sustentável, que tenta então minimizar o impacto, né, como eu falei, com as áreas verdes, criando não parece, mas quando a gente coloca esporte nas praças, dá outros tipos de acesso, isso é uma preparação. Sim, vem da questão das mudanças climáticas de preparar a população para certas situações, né? Então, são alguns exemplos que a gente pode estar dando sobre iniciativas que têm sido feitas para minimizar essa situação. Caramba, assim, são muitos exemplos legais, né? Eu achei assim muito interessante. Eu acredito que muita gente também não sabia, né? Eu, pelo menos, não sabia de muita coisa. E é um assunto assim bem extenso, né? Para pensar em relação, se a gente fosse falar só sobre as iniciativas, eu acho que teria muito assunto, né, para a gente falar aqui. E eu acho que uma outra pergunta, né, que acho que muita gente fez durante essa pandemia foi como é que a dinâmica do clima ela pode ter influenciado na pandemia do Covid-19, né? Porque ao tempo todo a gente olhava no jornal, aí falava, bom, o isolamento
reduziu o CO2 ou não reduziu? Acho que muita gente ficou com essa dúvida, então seria muito interessante também falar um pouco sobre isso. Então, eu vou pegar por partes, né? O Covid é uma doença respiratória, né? E a doença Sim. respiratória, voltando lá atrás, o primeiro papo que a gente estava tendo lá, a relação do clima com a saúde, que eu nem falei delas, né? No inverno, o que, que acontece? Geralmente vem as gripes, não é? A doença respiratória, ela está bem presente. Não só, na verdade, não é bem no inverno, é no momento de transição entre as estações que ela fica mais presente. Então, o nosso sistema respiratório, ele sente essas mudanças no clima. Né? Então, isso ocorre naturalmente. E o Covid, por ser uma doença respiratória, né, ligada a essa questão de respiração, ligada às doenças respiratórias, a gente tem que ver como isso impacta, porque quando foi que começou a questão do Covid falando pela primeira vez? Foi no inverno lá na China, né? E, na verdade, o inverno na Europa, de maneira geral, o inverno do hemisfério norte. É o momento das gripes estarem circulando, é o momento dos vírus ligados às doenças respiratórias, então está em evidência, né? E porque aqui a gente sente, mas não tão forte que nem em outros países, principalmente nos países onde tem um inverno mais rigoroso. Onde se sente mais no Brasil a questão da gripe, né? A influenza que eles chamam também é no sul do país, né? Então, quando entra o inverno, quando a gente vai mais descendo para o sul, mais a gente sente essa questão aí da mudança no tempo e a gente pega uma gripe, e aí a gente tem que ter muito cuidado com a pneumonia e tudo mais em relação a isso. Então, quando ele apareceu de maneira muito forte, quando estava nesse momento mesmo da transmissão das doenças. E quando o vírus, ele adora um lugar fechado, né? E aí, no inverno, o que acontece? A gente se fecha no hemisfério norte, né? E aí, só que, então, fechando, ele consegue se proliferar mais rapidamente, porque está naquele ambiente fechado, com pouca troca de ar. Então, ele se nesse momento, então, do inverno, né? Então, o inverno, mas aí a gente fala, no Brasil começou no verão. Não começou no verão, começou na transição. Começando o outono, por exemplo, que começou e piorando no inverno, não foi isso? Então, a gente viu que a situação está relacionada a na Amazônia, que foi muito lá, não tem inverno. Qual que é a relação? Bom, ela não tem inverno, mas ela tem período seco e chuvoso muito intenso. Então, o período de chuva e de pouco número de chuva. E alguns estudos que estão relacionando com essa dinâmica das chuvas também, né? Ajuda uma parte da população em relação a isso. Então, esse foi o primeiro impacto, vamos dizer assim, quando a gente fala do Covid. E aí, o que aconteceu depois, voltando lá para a Europa, né? Aí a questão minimizou, suavizou, voltou o verão, as pessoas achavam mesmo que ia melhorar, todo mundo, e foi o que realmente aconteceu. Chegou o verão, as coisas ficaram bem mais tranquilas e as pessoas diminuíram, vamos dizer assim, a guarda, começou então a ter mais troca e tal, o vírus estava ainda ali circulando, mas não com tanta intensidade, começou a ficar frio novamente, as pessoas novamente começaram a se fechar e novamente a gente viu essa outra onda muito forte acontecer. Então, essa mobilidade, vamos dizer assim, que tem esse tipo das doenças respiratórias, né? O Covid ele sente, né? A mesma coisa que a gente está vendo aí acontecendo no Brasil um pouco também. É o momento, se vocês não coloquem assim um pouquinho a memória de vocês para trazer esse. Agora, começa o outono, vai para o inverno, é quando o pessoal, a rinite aparece, a gripe chega, né? Então, a gente tem os vírus aí circulando nesse momento, né? Então, começa e a gente realmente vai ter que ter mais atenção. A gente não sente tanto aqui no nosso país tropical por conta
que não faz tão frio, mas isso é algo de importância e que tem que ser levado em conta no momento das tomadas de decisão e tudo mais. E aí, eu vou então passar para o segundo momento que você perguntou, e aí eu vou inverter, né? Eu estou falando como o clima impactou no Covid. Agora, como o Covid impactou no clima? Aí a gente vai ver no outro sentido. O Covid em si, a pandemia, né? O que foram as ações que foram construídas para essa epidemia, as ideias que se tiveram para poder combater a epidemia. Uma das principais que foi feita foi a questão do lockdown, do isolamento das pessoas ficarem em casa. Isso diminuiu de forma brusca a mobilidade das pessoas. Quando eu falo mobilidade, diminui, então, os carros pelas ruas, né? O trânsito diminui, tudo isso diminui de forma muito forte. E aí, quando eu falo quando a gente vê o que aconteceu, principalmente na Europa, que foi o primeiro lugar, né, que a gente ficou mais visível, na China, na verdade, o primeiro lugar foi na China, mas a gente tem pouco conhecimento, as informações da China chegam muito pouco para a gente, então a gente não dá para falar muito, né, que é algo muito distante ainda para a gente. E aí a gente vai falar de Europa, que é mais próximo, que a gente convive melhor, que tem uma outro tipo de dinâmica com a gente aqui no Brasil. Eles se isolaram e lá começou a ver claramente, então, essa diminuição das partículas, né, vamos dizer assim, das fumaças que se saem dos carros, dos ônibus, dos transportes, e melhorou de forma impressionante a qualidade do ar. Ou seja, ficou bem claro o quanto que a qualidade do ar está dependente principalmente do transporte, né? Então, isso ficou muito claro, né? O quanto que o transporte mundial impacta na qualidade do ar. Então, isso foi algo que ficou bastante visível. E aí, depois a gente vê o outro lado, vamos dizer assim, além da qualidade do ar, de todas essas questões, quando a gente, além do que aconteceu na Europa, quando a gente vem aqui para o Brasil, a gente vê uma diminuição das indústrias também, porque as pessoas pararam de trabalhar, né? E as indústrias diminuiu de forma muito importante o ritmo delas. A economia mundial está em passos muito lentos. Claro, tem algumas áreas de consumo que continuam muito ativas, mas de maneira geral se diminuiu bastante. Então, a diminuição também dessas indústrias, a gente sente o impacto delas. E só que ela também, eu estou falando assim de uma visão mais global, mas ela aumentou umas situações em países, por exemplo, aonde que o aquecimento é feito por lenha, né? Usa lenha para aquecer a casa, a qualidade do ar piorou. Porque o que acontecia? As crianças ou os pais iam para trabalhar, né? E ficavam o dia inteiro nesses lugares, e aí eles tinham aquecimento, né? Eles não precisavam pagar. E aí não precisavam colocar esse aquecimento. E agora, com o retorno, a gente vê, então, eles ficando em casa, se isolando e tudo mais, algumas começaram a usar isso muito. Então, você tem aí, teve essa queda por conta da questão dos do transporte, das indústrias, mas também tem esse outro lado que a gente está relacionado. Uma outra questão que a gente pode falar também do impacto, né, do clima, mas foi na natureza de maneira geral, a gente vê vários exemplos hoje de alguns animais chegando próximo das áreas urbanas, né? Você teve a dinâmica mudou bastante, né? Porque você diminui o ritmo do planeta em relação à mobilidade, e aí a gente sente vários impactos relacionados a isso, né? Então, essa questão, ela passa pela a qualidade do ar em todos esses níveis. Pode falar. Pode falar, pode continuar. Não, pode continuar. Não, A gente vai... Pode falar. não, eu ia assim pelo último tópico, mas eu acho que você já falou um pouquinho, né? Que era como as ações
que vem ocorrendo no mundo, o combate à pandemia, ela pode ter influenciado na qualidade do ar, mas eu acredito que você já tenha falado bastante sobre isso. Bom, se você não quiser acrescentar mais algum ponto, pode se sentir à vontade, porque depois eu ia já abrir para as perguntas. Mas também acho que você poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Não acredito que você tenha falado um pouquinho no final, mas vou perguntar de qualquer forma. Tá. Eu posso falar, então, essa questão da qualidade do ar foi algo que se trouxe muito, né, com a questão do Covid. A gente viu vários exemplos aí do pessoal estudos, né, que mostraram essa melhoria da qualidade do ar, mas ela é momentânea. Eu acho que a gente vai acabar vendo realmente esse impacto ainda. O que está acontecendo com o Covid, né, com essa pandemia, na verdade, é que tudo é tão novo e tão dinâmico que ainda não deu tempo para todo mundo digerir, observar e ver tudo o que está acontecendo. Essa questão da qualidade do ar foi algo que foi falado muito no início até, né? Principalmente quando teve o primeiro grande lockdown que ocorreu na Europa. Na Europa teve, a gente tentou fazer algo próximo, mas é bem diferente do que ocorre lá, e em outros países também. Mas quando eu falo em ações, é nesse sentido, né? As ações foi parar, né? Deixar as pessoas em casa o máximo que pôde, lembrando que as pessoas ficarem em casa para ter menos chance de se infectar, para tentar aliviar os serviços, né? Mais uma vez, lembrando que tudo isso é para aliviar os serviços de saúde. Né? Se muita gente ficar doente ao mesmo tempo, é o que está ocorrendo agora, o serviço não está conta. Lembra que eu fui falar lá atrás com a questão de emergência, que tem que estar preparado? Imagina um monte de gente quebrou a perna ao mesmo tempo. Como é que você vai dar conta o exemplo trágico assim que eu estou falando, bem pontual. Mas é o que a gente tem visto hoje com a questão do Covid, né? Os serviços não estão preparados, não que não estão preparados, eles não suportam uma demanda tão forte, né? Então, tanto que no Ministério da Saúde, quem está lidando um pouco com essas ações é o pessoal do setor de emergência para a pandemia, que tem ajudado a lidar com essas situações, porque eles sabem o quanto que se lida em cima de pressões, de tensões em relação a isso. Então, essa situação de falar para as pessoas ficarem em casa para diminuir esse impacto no serviço, acabou, então, ajudando a observar isso. O que eu acho mais para frente é que esse momento que a gente está vivenciando, ainda não deu tempo de fazer tudo, mas a gente vai perceber o quanto realmente é o impacto, impacto da nossa vida do dia a dia, né? Está impactando a qualidade ambiental como um todo, né? O quanto que a gente tem esse impacto, porque eu falei dos transportes gerais, mas, por exemplo, diminui muito também o transporte aéreo. O transporte aéreo diminuiu de forma muito intensa, mas não se sabe exatamente qual que é o real impacto. O real impacto foi só em cima das cidades? Será que foi só naquele microclima ali da qualidade da cidade? Será que foi algo maior? Né? Será que deu outros tipos de impacto? Isso ainda não deu tempo, vamos dizer assim, para observar. Dentro da cidade a gente observa, mas algo maior só o tempo mesmo, até para perceber essas escalas diferentes, até para ver o quanto que o homem realmente está ligado com essa questão, ajuda, né? Essa questão que a gente vê aí das mudanças climáticas e quanto que ele está comprometido com isso. Então, a gente pode ir um pouquinho observar, mas eu acho que a gente vai ter esse tipo de resposta mais para frente. É verdade. Bom, eu vou abrir agora para as perguntas, tá? Então, pessoal, se vocês se sentirem à vontade, podem mandar as perguntas no chat. A gente já tem uma pergunta, inclusive, né? E é da professora Renata Libonati. Ela perguntou o seguinte: nosso sistema de saúde está preparado para as mudanças climáticas? Essa foi a pergunta dela.
o nosso sistema de saúde está tentando se preparar. Vamos dizer assim, quando eu falei das ações, eu tive a oportunidade, eu já trabalho com essa temática há muitos anos, né? Para entender um pouquinho como que uma geógrafa foi parar nesse meio da saúde aí. Quando a gente fala de clima, tudo bem, geografia e clima está relacionado, a gente vê quem fez geografia na escola ouviu falar sobre o clima. Mas a saúde não, né? Geralmente o pessoal da geografia não fala muito de saúde. Como que eu fui parar com essa temática, né? Para eu chegar aí nessa questão que a Renata colocou. É, eu estava trabalhando na época do mestrado, que eu fiz mestrado no INPE há muitos anos atrás, um professor da Fiocruz que gostaria que faz ainda, né, parte do IPCC, ele queria ver as relações de malária com o clima. Ele achar, a hipótese é que as mudanças climáticas iriam aumentar a malária no mundo, né? A região de malária no mundo. E a área dele de estudo, ele estava trabalhando com Roraima. Roraima não tem praticamente estação meteorológica, é muito pouquinho. Você tem algumas bem pontuais e ele não conseguia fazer essa relação com o clima que ele gostaria de estar fazendo. E na época eu estava trabalhando com que a partir das imagens de satélite, usando alguns indicadores, né, como os índices de vegetação, para ver o quanto da vegetação ela é verde, e com isso a gente vê que se a gente observa a vegetação, ela fica seca, né? Quando está seco, quando diminui a chuva, e fica bem bonita quando está chovendo. Então, se a gente observar ela, a gente consegue mais ou menos dizer como foi o clima naquela região. Qual foi o período que choveu mais, quando choveu menos, né? Então, eu estava fazendo esse trabalho e ele me convidou. Então, você não quer relacionar isso com malária para dizer, então, o quanto que a malária está sendo influenciada pelas mudanças climáticas? E aí, eu, como uma geógrafa, eu achei super interessante, uma carioca louca para conhecer a Amazônia, me aventurei a fazer esse tipo de trabalho. Só que para mim era tudo muito novo, eu não conhecia nada disso. E fui aprendendo com o passar dos tempos. E eu percebi, nossa, mas a malária é que nem a dengue. A gente aqui, o pessoal fora da região amazônica, não conhece muito bem a questão da malária. Mas ela tem a mesma variabilidade que a dengue. Eles convivem com a malária lá como a gente convive com a dengue aqui. Então, ela tem um momento de pico e diminui ligada ao clima. Então, essa foi a primeira constatação, algo bem claro que foi associado. Depois teve a questão das queimadas, que influencia, tem várias outras situações que influenciam na questão, então, da relação da malária, e também tem muito a ver com as pessoas, né? Também com as políticas públicas associadas a isso. Aí eu vou voltar. Por que eu estou falando tudo isso? Quando eu comecei a trabalhar com o clima e o impacto na saúde, eu vejo que as políticas públicas ela é essencial para lidar com tudo isso. Desde então, isso foi lá pela década de 90, né? Final da década de 90, início dos anos 2000, que então eu comecei a trabalhar com essa temática e várias pessoas já estavam falando sobre isso. E aí, eu fui meio que acompanhando muito das iniciativas. As primeiras coisas que se falavam de mudança climática era Laninha e El Niño, né? Quando chove mais, quando chove menos, né? Essa variação era o que mais se falava. A gente ainda vê muitos trabalhos relacionados à mudança climática a El Niño e Laninha. São algo pouco distintos hoje em dia que a gente poderia falar, né? Claro, o El Niño e Laninha ele modula o clima, ou seja, ele vai dizer se vai chover mais, chover menos, vai ser mais intenso a chuva ou menos intensa a chuva, ele que vai dar essa indicação. As mudanças climáticas já estão mais relacionadas a algo mais global, né? Outras influências que está relacionado. E aí foi lá com a Ninho e Laninha, vamos dizer assim, que começou essa primeira discussão e foi andando, e aí alguns protocolos foram criados. A Organização Mundial de Saúde incentivou muito essas trocas, esses debates. Então foram muitas reuniões com esses especialistas, muitas reuniões com as pessoas locais para elas explicarem o que elas estavam observando, vendo. E o que foi, ao passar do tempo, que mais se sentiu foi a questão das emergências, né? Dos extremos, que as emergências ela está altamente ligada aos extremos climáticos. Uhum. Então, e aí o Ministério ele tem o Ministério da Saúde ele fez todo um protocolo para indicar como poderia estar agindo ou não, mas o Ministério da Saúde
ele dá as diretrizes, né? Ele vai conversar, ele vai discutir, ele vai dar diretrizes do que tem que ser feito. Então, esse é o papel, né? Tem várias diretrizes lá. Agora, transformar essas diretrizes em realidade, aí ele vai passar a nível estadual e principalmente municipal, porque o nosso sistema de saúde, ele que é o sistema único de saúde, ele coloca assim, o ente federado, né, o sistema nacional, ele vai dar as diretrizes que precisa ser feito, o governo estadual, ele vai unificar os municipais para repassar essas diretrizes, já levando em conta as suas realidades específicas de cada estado, e quem vai colocar aquela ação em prática é o município, né? E a gente sabe o quanto que os nossos municípios brasileiros são diferentes, né? A gente tem municípios extremamente ricos e municípios muito pobres, com pouco conhecimento, assim, pouca estrutura, pouca capacitação. Então, quando a gente fala assim, o Ministério da Saúde está preparado para mudanças climáticas, assim, no papel tem muita coisa já feita, vamos dizer assim. Mas para a gente ver que aquilo se transforma em realidade, depende de uma cadeia aí muito grande que envolve por trás, né? Principalmente até chegar lá na ponta que se fala que são os municípios. Então, está se caminhando, eles estão muito abertos, eles têm esse interesse, sim, de tentar discutir isso, mas é complexo, vamos dizer assim. E uma das iniciativas que eu vejo que está dando, que consegue abarcar melhor isso tudo, é essa questão que eu dei aí dos hospitais seguros, né? Do serviço de saúde seguro, que a gente vê de forma mais concreta. Os demais, ele é mais varia de realidade local para realidade local. Não sei se eu respondi a Renata. Obrigada. Eu acredito que sim. Bom, nós temos mais duas perguntas. A segunda pergunta diz o seguinte: a medicina integrativa seria um caminho para mitigar os efeitos dessas mudanças no clima? Sim, eu acredito que sim, porque como eu falei, a saúde, a gente não pode ter saúde só como ausência da doença, né? A saúde é tudo, né? O bem-estar físico e mental. Então, essa saúde integrativa, ela pode ajudar neste equilíbrio de maneira geral, e principalmente a gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar com a prevenção, de não deixar as pessoas ficarem doentes. Por exemplo, se tiver uma onda de calor, ou seja, durante vários dias daquele calor intenso, não melhora, está abafado, o que a gente faz? Quem são as pessoas que são mais atingidas? O que precisa ser feito para minimizar essa situação? Isso no Brasil, isso, por exemplo, é algo que ainda precisa ser feito no Brasil. Né? Em outros lugares, isso já é feito de forma mais intensa, né? Já está mais avançado. No Brasil ainda não, porque as pessoas, todo está acostumado com calor, é normal sentir calor, não tem problema, a gente já é um país tropical. Mas não, tem impacto sim. A gente sabe que tem que diminuir o esforço, o horário de fazer o esporte, a gente sabe que tem que dar mais atenção às grávidas, por exemplo, que a grávida sente muito, ela pode ter o bebê antes do tempo, por exemplo, os bebês recém-nascidos sentem muito essa variação, essa questão térmica. Quem são as pessoas? Os idosos precisam realmente se hidratar por muito mais tempo. Esse tipo, e isso faz parte a medicina integrativa, ela pode ajudar tudo isso, né? Ela pode já indicar as pessoas, preparar elas para a situação. Eu acredito sim que ela faz parte, com certeza, desde o momento de estresse, né? Se o evento grave aconteceu, uma emergência, até a prevenção para se quando aquele momento chegar, que as pessoas passem da melhor forma possível por ele. Obrigada, Ellen. Eu acho que é a última pergunta. Novamente, queria reforçar. Sintam-se à vontade para perguntar. É muito interessante essa troca de conhecimento, então perguntem mesmo, não precisam se sentir envergonhados. E, bom, vou falar a última pergunta. Essa é a pergunta do Márcio, e ela diz o seguinte: com relação ao Covid, é possível dizer que em regiões de clima seco, a doença pode se tornar mais forte por se tratar de algo que causa falta de ar ou tosse e etc?
Bom, essa pergunta é muito específica para o pessoal vai pegar muita questão médica mesmo, da medicina, que eu não tenho esse conhecimento. Mas, assim, uma das questões do como é uma doença respiratória, né? E essa questão do ar seco é outra que é muito pouco explorada no Brasil, né? Eu atualmente moro em Brasília e eu sinto muito o período de seca aqui. Vocês não imaginam como, eu já moro aqui há mais de 10 anos, mas mesmo assim eu ainda sinto muito quando chega o período da seca. Então, e essa questão do clima seco, eu acredito que possa contribuir para as pessoas mais sensíveis, né, a isso. Por exemplo, eu não tenho muito problema relacionado a doenças respiratórias, mas eu conheço pessoas que têm, quando o clima fica seco, eles sentem mais, um pouco mais essa questão. Então, pode ser sim que tenha alguma relação. Mas, mais uma vez, colocando isso é algo aí que a gente só vai saber por mais tempo, né? Vamos dizer assim, Longo ou os prazo. médicos provavelmente já observaram, mas ainda não chegou, ainda não tive acesso a essa informação. Só um exemplo da questão da seca, né? Eu, por exemplo, eu já moro aqui há um tempo e eu tenho sentido que o período seco aqui tem se prolongado cada vez mais. Assim, não que o período seco se prolongado. Os dias secos estão ficando mais intensos. Ano passado, o ano retrasado, se eu não me engano, chegou a 7% a umidade do ar. 7% é pior que o deserto. Né? E eu lembro assim, muito bem desse dia, para mim dar aula é muito difícil. O que é, principalmente depois do almoço, que é o horário que costuma dar, para mim dar aula, sabe o que acontece comigo? Eu tenho dificuldade de raciocinar. Né? Eu começo a dar aula, eu vou ficando lenta, lenta, lenta. Às vezes eu tenho que parar para saber onde que eu estava, e mesmo assim bebendo muita água. Até eu fico brincando com os meus alunos, eu falo assim, pessoal, quando vocês me sentirem que eu vou ficando muito lenta, eu sei que para mim é o efeito da seca. Vocês me puxem de volta, né? Façam perguntas, façam alguma coisa para eu poder voltar para o ritmo. Então, isso é algo que eu sinto, por exemplo, outras pessoas conversando com outras pessoas, tem gente que não sente nada. Tem gente que sente essa diminuição do, da reação. Às vezes eu falo assim, a minha sensação é que eu quero hibernar, ficar quieta ali parada para deixar aquele momento muito seco passar para depois voltar a reagir. Então, isso é de pessoa para pessoa, não é todo mundo que tem isso. Isso é só um exemplo de como a gente tem que conhecer mais, né? Eu até perguntei assim para o médico, os médicos não sabem muito sobre dizer sobre essa questão. Quanto que isso impacta tanto na questão do raciocínio das pessoas, né? Capacidade de você raciocinar mais rápido ou menos rápido, e até a sua habilidade física, no meu caso, diminui muito quando está muito seco. Então, isso é um exemplo que eu estou dando, mas nunca ninguém me falou isso para mim, nunca ninguém me alertou. Quando eu fui para Brasília, as pessoas falavam assim: toma muita água, seu nariz vai sangrar, o seu desconforto é com o nariz sangrando. Meu nariz nunca sangrou aqui, mas em compensação eu tenho esse desconforto muito forte, tanto que eu nem gosto muito de trabalhar nesse período, eu vou trabalhar à noite. Então, esse é um outro impacto até do clima, que a gente pode falar que muitas pessoas não percebem, mas a nossa capacidade mesmo, ela é modulada pelo clima, né? Muitas pessoas Você falam até assim, entrou na eu questão da saúde Oi? mental, né, que você estava. Você entrou Isso. até na saúde mental que você estava comentando anteriormente, né? Que essa relação que a gente às vezes não fala muito, mas você acabou citando muitos exemplos sobre isso, né? Muito interessante. Uhum. Exatamente. Então, isso tudo é algo que ainda tem sido muito mais explorado. Por exemplo, fazer relação de clima e saúde mental, a gente consegue fazer muito fácil com essa questão de desastres, né? O estresse leva a várias situações, mas além disso, a gente ainda precisa pesquisar, conhecer mais, muita coisa ainda tem aí para ser descoberta. Essa relação precisa ser muito mais explorada. É um campo ainda do conhecimento, assim, que realmente precisa. E sabe o que acontece? Vocês que são da meteorologia, por exemplo, o pessoal da área médica, da saúde, não consegue entender muitas coisas da área da meteorologia, né? Quando eu falo assim, por quê? O pessoal da saúde está acostumado com o tipo de dado, a organização do dado. O dado está lá tudo por município, ele vai numa coluna, a informação
tá bem clara, aquele é o município, vamos dizer assim. Aí você vai, mas eu quero trabalhar com vento. Nossa, aí começa a ter os vetores, aí a informação é matricial, né? Vem nos quadradinhos para a gente poder relacionar. Aí as duas áreas não conseguem conversar, porque são coisas muito distintas, a maneira de pensar e produzir o conhecimento são distintos. E aí essa conversa não é tão fácil assim, vamos dizer dessa forma. Porque aí o pessoal, não é fácil, eu vou pegar dados de vento. Raros são trabalhos relacionados à saúde e vento, por exemplo, porque é muito complexo trabalhar com vento. Um exemplo que a gente pode estar trazendo, mas e tem muitos trabalhos que podem ser feitos. Só para fechar aí com a questão de doença respiratória, que eu vi um trabalho que eu acho fantástico sobre isso, foi numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, percebeu-se que durante uma época do ano tinha uma doença respiratória que ficava muito intensa numa região da cidade. E aí acharam estranho, né? Por que aquilo estava acontecendo. E aí uma das pessoas que trabalhava no serviço de saúde, ela era geógrafa, também fez geografia e começou a tentar ver o que ela descobriu. Aquela parte da cidade próxima a ela tinha muita criação de porco. E durante uma época do ano, o vento mudava de direção e trazia aquele material ali que fica em suspensão com a produção do porco para dentro da cidade e as pessoas ficavam doentes por conta disso. Mas para ela chegar a isso, ela foi atrás, foi conversar com o meteorologista para ver como que a direção do vento, para onde ela ia, para onde não ia. Então, é muito interessante e isso são trabalhos muito raros ainda de acontecer. Então, essa associação é cada vez mais importante. Um outro, só para fechar, são uns que eu gosto muito de dar como exemplo, porque foi o que me motivou também a trabalhar com isso. Um outro foi no interior de São Paulo, numa região muito quente também, que o interior do país tem essa amplitude térmica muito grande, né? Muito calor durante o dia e muito frio à noite. E percebeu-se que crianças estavam tendo paralisia na face, numa certa região da cidade. E aí fizeram vários estudos, foram na casa dessas pessoas, aí percebeu que essas crianças, né, ou essas pessoas, na verdade, que ficavam, elas moravam numa posição da cidade aonde o sol ficava batia muito forte na casa, e aí, só que à noite a temperatura caía, eles dormiam próximo a essas paredes, e o choque térmico era muito forte e trazia paralisia. Então, esses são exemplos aí que a gente pode estar trazendo para mostrar, aí eu estou falando de microclima, né, de um clima mais local, o quanto ainda se tem que estudar e se ter conhecimento em relação a tudo isso. Bom, olha, eu acho que nós não temos mais perguntas, então acredito que a gente pode dar início às considerações finais. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença, Ellen, foi um bate-papo muito interessante. Eu acho que trouxe muitas questões que as pessoas não estavam acostumadas, né? Ainda mais, foi o que eu falei, negócio de saúde mental. Eu acho que a parte também dos hospitais seguros eu achei isso muito interessante. Acho que todo mundo achou muito interessante também. Bom, também queria agradecer a presença de todos, né? As pessoas que fizeram as perguntas, quem assistiu a live. É muito interessante a participação de todos vocês. Também, muito obrigada novamente, professora, por ter aceitado o nosso convite, né? Falar um pouco, ter falado um pouco, não um pouco, mas bastante também, né? Sobre essa questão de crime e saúde. E também lembrando, né, que toda última terça-feira do mês a gente tem a nossa live, né? Então, a nossa próxima live é dia 27 de abril. E, por fim, eu vou abrir espaço para as considerações finais da professora Ellen. E pode ficar à vontade, professora. Muito obrigada novamente. Bom, mais uma vez eu agradeço. Para mim é um prazer esse bate-papo. Eu gosto muito, principalmente para incentivar vocês mais novos, quem sabe, a se aventurar por essa temática que ainda demanda muito, principalmente o trabalho interdisciplinar, que eu adoro, que eu acho que é o futuro. Eu acho que a gente tem que incentivar cada vez mais.
Então, principalmente para ajudar esse diálogo, conversar, ver o que cada um pode ajudar o outro, né? Eu acho que a meteorologia ela tem muito que trazer aí de contribuição para a questão da saúde. Ainda se fala muito de saúde e clima, mas não com pouco conhecimento ainda do clima, vamos dizer assim, ou das reais, conhecimentos mais genéricos. Então, eu acho que é necessário trazer esse conhecimento mais detalhado, mais aprofundado, para a gente ter ações mais efetivas mesmo, né? Para a gente poder contribuir, então, de uma forma mais direta e mais clara, ajudar aí a gente a lidar com essas mudanças todas que a gente vem vivenciando. Então, deixa aí meu recado para vocês. Quem quiser, é uma temática muito legal e que Muito, muito tem espaço interessante. para todos. Uhum. Bom, então acho que é isso. Obrigada, professora, novamente. Obrigada a todos. Uma boa noite para vocês e até a próxima. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.